A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o quinto vídeo do Advento sobre as meditações de Santo Tomás de Aquino para o ano litúrgico. 1º de dezembro, a necessidade da encarnação para oferecer satisfação suficiente pelo pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu havia dito em vídeos anteriores, cada palavra deste livro aqui tem um peso etimológico. Nenhum vocábulo aqui é colocado em vão, é milimetricamente calculado por Santo Tomás. E nós temos a palavra satisfação, que vem do latim satisfatio, que significa saldar um débito, pagar uma dívida, ou reparar um agravo ou uma ofensa. Então, satisfação aqui é o pagamento da dívida. Então, existem duas maneiras dessa satisfação ser suficiente, ou desse pagamento da dívida, reparo do agravo ser suficiente, de maneira perfeita e de maneira imperfeita. E vamos ver as duas situações. Primeiro, a satisfação ou o pagamento da dívida foi suficiente de maneira perfeita por meio do Verbo divino encarnado, porque foi condigna por certa adequação que só o Verbo divino encarnado poderia realizar. Nenhum homem, por mais justo que fosse, ou muitos justos, poderiam pagar o preço do pecado de toda a natureza humana. Quem poderia suportar o fardo do pecado de toda a humanidade, senão o Deus homem, Jesus Cristo? E o pecado é uma ofensa a Deus, cuja majestade é infinita. Portanto, o pecado também é de certo modo infinito. E quem, por mais justo que seja, por obras mais hercúleas que faça, por sacrifícios e padecimentos mais terríveis que sofra, pode pagar uma dívida infinita? Se você somar as obras de todos os justos, todos os santos, quantitativamente, nenhuma jamais é capaz de atingir o infinito. Então, para que a dívida infinita fosse paga, aquele que é infinito teria que se travestir de finitude. Aquele que é de infinita majestade teria que se revestir da nossa fragilidade e por nós pagar o preço que jamais poderíamos saldar. Agora atentem à maravilhosa bondade de Deus para conosco. Segundo, a satisfação, o pagamento da dívida do homem pode ser suficiente de maneira imperfeita. Então é aí que nós entramos. Enquanto estivermos unidos a Cristo, nós podemos participar desse pagamento do débito. Podemos ser participantes de sua paixão quando carregamos a nossa cruz e o seguimos. Quando não vivemos nós, mas Cristo vive em nosso lugar. Quando nos unimos a Cristo no carregamento da cruz, como Simão Cirineu, e participamos de sua paixão, e nos apresentamos em sacrifício vivo, que é santo, perfeito e agradável a Deus, e é o nosso culto racional. Então, podemos participar dessa satisfação, certo que de forma imperfeita, mas nós participamos da paixão de Cristo. E nós podemos, através de jejuns, orações, penitência, nos ligarmos mais intimamente a Deus, expiando nossos pecados e expiando os pecados do próximo através das indulgências. As nossas orações, nossas penitências, nossas esmolas atingem o nosso próximo e também as almas do purgatório. Então, ajudemos nós na conversão dos pecadores e no alívio do sofrimento das almas do purgatório. Como diz Santo Tomás aqui, e deste modo, a satisfação de um simples homem é suficiente, e posto que o imperfeito pressuponha algo perfeito que o sustente. Então, enquanto estivermos sustentados por Cristo, ligados a Cristo, a nossa obra tem valor. Porém, quando nos separamos de Cristo,
podemos fazer os maiores sacrifícios, podemos entregar o nosso corpo para ser comido pelas feras, podemos jogar o nosso corpo no fogo. De nada adianta, se não estivermos unidos ao amor de Cristo. E posto que o imperfeito pressuponha algo perfeito que o sustente, daí resulta que toda a satisfação, o pagamento da dívida de um simples homem, recebe sua eficácia da satisfação de Cristo. Então isso é maravilhoso. Enquanto a satisfação de Cristo for o nosso alicerce e a Ele estivermos unidos, a nossa satisfação também tem eficácia, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos daquele que nos sustenta, Cristo, que é Deus e homem. Então louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.